Quer começar 2021 com o pé direito? Dá uma olhada aqui nas premiações que eu já recebi de diversas plataformas de afiliados. E dá uma olhada aqui também no meu resultado dos últimos 30 dias. Olha aqui, ó. Mais de 100 mil disponível pra mim. E eu quero te ensinar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. Esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Volante, o Danilo, pô, ele entrou no time, cara. Assim, pô, ele entrou no time no lugar do Patrick de Paula, que a gente falava que podia ser jogador de seleção, como já é o Gabriel Menino. Os caras estão jogando assim. E, pô, você imagina o Abel Ferreira. O Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira consegue levar o Palmeiras para a final da Libertadores chegando agora. Aliás, eu acho que os times portugueses deviam começar a disputar a Libertadores da América, porque os caras vão bem na Libertadores. Pode ser a segunda final consecutiva de um treinador português. Kleber, Fala, André, mais. só para complementar, precisa de uma atuação desastrosa do Palmeiras e uma atuação espetacular do River, coisa que nos últimos tempos não tem acontecido. Né? A gente tem que levar em consideração. Se o desempenho do River, é por isso que eu disse viés de alta, se o desempenho do River nos últimos jogos tivesse sendo espetacular, a gente poderia até pensar nessa possibilidade, mas não está. E do outro lado, exatamente, está. Todas essas motivações e todos esses fatos que foram mostrados aqui faz com que a gente pense exatamente que esse milagre vai ser meio complicado de acontecer. Eu queria lembrar de grandes viradas na história da Libertadores, quando já aconteceu episódios assim inesperados. Acho que nunca como o de hoje, é na verdade uma vez. O de 2008 nas oitavas é muito inesperado. O Flamengo tinha vencido no México o América por 4-2 e perdeu no Maracanã por 3-0. Era tão inesperado que o Flamengo fez festa antes do jogo, já porque era campeão carioca e já entrou em campo fazendo festa. Foi despedida do Joel. Era a despedida do Joel Santana. O Norte Carmona comentou esse jogo, inclusive, à época no Sport TV. Comentei. Com narração do Rob Porto. Eu assisti. Exato. Então, mas com festa antes, tá vendo? Com Exatamente, festa antes. com festa antes. É por aí. Em 2011, o Flamengo entrou total de salto alto naquele dia, né? Total. Em 2011, nas oitavas de final, o Fluminense derrotou o Libertad por 3-1 e na volta, fora de casa, perdeu por 3-0. Em 2018, nas quartas, o Jorge Wilstermann derrotou o River Plate na Bolívia por 3-0 e na volta foi 8-0 para o River Plate. 8-0. Pô, isso aí você podia ter jogado fora, pô. E por 3 vezes a Libertadores já viu uma vantagem de 3 gols ser revertida. Em 93, o El Nacional do Equador ganhou na ida do Sporting Cristal do Peru por 3-0, o Sporting Cristal venceu por 4-0 o El Nacional na volta. Aí em 2000, o Nacional do Uruguai ganhou do Bolívar em casa por 3-0, perdeu em La Paz por 3-0 e caiu nos pênaltis. E em 2012, o Deportivo Quito do Equador venceu por 4-1 a Universidade de Chile, time dirigido pelo Jorge Sampaoli, e na volta a Laú meteu 6-0 no Deportivo Quito. Mas esses confrontos de 3-0 que mudaram são jogos de camisas, tirando o Nacional, de camisas menores, de confrontos menores, e em fases não tão importantes como uma semifinal de Libertadores. Seria, assim, uma virada inacreditável. Fala, Kleber. Sem dúvida. E todos com a vantagem sendo mudando de lado com o jogo na casa de quem estava perdendo. Todos os que você mostrou, se eu não estiver enganado, o time jogou em casa, fez 3, fez 4, e foi na casa do adversário que conseguiu a virada, o time da casa. Esse ano, a diferença é o time fez 3-0 na casa do River Plate.
É aquela história, é possível, é possível. Tem que tomar cuidado, cuida. Você falou que ia fazer barba, cabelo e bigode, estava falando no final do News. Bigode e barba é com o Júnior, cabelo é com o Lédio, eu tô só acompanhando para ver. Debochado, né? Um debochado. Ô, amigos, vamos misturar um pouco Libertadores e Campeonato Brasileiro? O Palmeiras vai ter a seguinte sequência aqui, ó. Ele joga hoje contra o River Plate. Ele joga sexta contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Ele joga na segunda-feira contra o Corinthians. E na outra quinta contra o Flamengo. Tá bom pra você a sequência do Palmeiras, Lédio Carmona? Vou repetir. Hoje River Plate. Sexta o Grêmio em casa pelo Campeonato Brasileiro. Na segunda o Corinthians em casa. Pelo menos são 3 jogos na sequência em São Paulo. E na outra quinta contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Estou mostrando isso porque as pessoas olham para o Palmeiras e falam: vai ter que abrir mão de uma competição, não vai poder jogar todas. E eu estou numa outra linha. Por que o Palmeiras é obrigado a abrir mão de uma competição? Se ele está vivo em 3, podendo conquistar em 2020, ainda que em 2021, a quádrupla coroa da temporada 2020. A CBF, por causa do calendário super apertado, já determinou, por exemplo, que o Palmeiras, caso vá ao Mundial, vai ter um alívio no calendário. Eles vão mexer no calendário e o Palmeiras vai jogar com intervalos de 66 horas. Porque, por exemplo, tem um jogo de Campeonato Brasileiro marcado contra o São Paulo, no Morumbi, previsto para a mesma data que a estreia do Palmeiras no Mundial. Então, assim, o Palmeiras vai ter um refresco, se ganhar a Libertadores, de calendário, para jogar a Copa do Brasil em março, só depois do Mundial, para jogar as competições. Por que o Palmeiras, neste momento, não pode sonhar com a quádrupla coroa? Campeonato Paulista, Copa do Brasil, já é finalista. Campeonato Brasileiro só depende dele para ser campeão. Ele é o 6º colocado, mas só depende dele para ser campeão brasileiro. E a Libertadores com o pé na final. Por que não pode sonhar com os 4 títulos? Alguém acha que não pode? Não, ele pode, eu acho ele que tá pode sonhando. e deve. Começa você, Kleber. Não, acho que pode e deve. Conversava sobre isso ontem, assim, em bastidores de programa, mas assim, tem uma hora que você tem que abrir mão. Eu só abriria mão quando, assim, não tenho como botar um time competitivo neste jogo tal. E vocês consideram viável a possibilidade do Palmeiras não ter um time competitivo para algum jogo? Eu não tenho, porque a CBF ontem já, não sei nem se você já tinha separado, já soltou a possibilidade de mudança de calendário, né? As finais da Copa do Brasil estão marcadas para 3 e 10 de fevereiro. Sim, vai ser em março. Se o Palmeiras for para a final, e não for campeão da Libertadores, ela vai empurrar, acho que para 11 e 18. Se o Palmeiras for campeão, 28 de fevereiro e na primeira semana, não sei que dia que cai, na primeira 7 de março, eu acho, na primeira quarta-feira de março. Então, eu imagino isso aí que você está falando. Hoje faz um jogo. Hoje você já tem uma decisão. Peraí, eu já tenho 2 finais aqui. Uma dia 30, essa não muda, né? Dia 30, hoje é dia 12, daqui a quantos dias? 16 dias? 18 dias tem a final. Daqui a 18 dias tem a final. Nesses 18 dias, como é que eu vou administrar esse meu período aqui? Porque se você pensar, de hoje até a final da Libertadores, é só Campeonato Brasileiro. Não tem nada, né? Não tem nada. Então você vai ter todo o tempo de... Aí você vai pensar se eu tiro um, se eu tiro... Eu acho que deve pensar. Tem o direito, tem a possibilidade e tem de pensar em ganhar tudo mais um pouco. Maestro? Não tem dúvida, não. Eu acho que não tem nem como não pensar nisso, né? Principalmente o resultado de hoje já sendo positivo, aquele de estar na final da Libertadores. Até porque você joga depois 2 jogos em casa, contra 3 adversários diretos, né? As 2 partidas em casa, eu acho que você ganha uma motivação, um gás muito grande para isso. E o Palmeiras tem um elenco que pode não fazer o time titular, de repente, jogar todos os jogos. Mas você ter uma equipe competitiva para brigar
também durante o Campeonato Brasileiro, com todas essas possibilidades que se abriram, eu acho que não dá para você abrir mão, não. Pelo menos por enquanto, não. Até porque tá todo mundo entregando chance, né? O Atlético Mineiro empatou ontem, a gente vai falar daqui a pouquinho, e a classificação do Campeonato Brasileiro tá assim, ó. Mostra a primeira página pra gente, diretor. O São Paulo é o líder, mas a vantagem tá caindo. Nas 2 últimas rodadas o São Paulo perdeu. O Inter ganhou, aliás, o Inter vem de 5 vitórias. A diferença hoje é de apenas 3 pontos. O Inter tem um confronto direto. Então, São Paulo e Inter são equipes que hoje dependem apenas delas para serem campeões. Se o Inter ganhar todos os jogos, o Inter é campeão. Se o São Paulo ganhar todos os jogos, o São Paulo é campeão, porque tem um confronto direto. O mesmo vale para o Palmeiras, porque ele tem um confronto direto contra o São Paulo. O Atlético Mineiro é o terceiro, com 50 pontos. O Flamengo é o quarto, com 49. O Galo e o Flamengo têm 28 pontos. O Grêmio tem 49 pontos, 28 jogos. E o Palmeiras, sexto colocado, 47 pontos, 27 jogos. Tem 2 jogos a menos do que o São Paulo. A gente pode mostrar todos os jogos que restam para o Palmeiras, o caminho que o time tem que fazer até o fim do campeonato. E olha, sinceramente, é impossível abrir mão desse sonho de ganhar tudo no ano. Ó. O caminho é muito difícil. Grêmio, Corinthians e Flamengo. Depois tem Ceará, Vasco, Botafogo. São Paulo no Morumbi. O Bahia, o Fortaleza, o Atlético Goianiense. E na última rodada, o Galo vai receber o Palmeiras no Mineirão. Como também vai ter na última rodada, São Paulo e Flamengo. Então, assim, é um campeonato que está todo mundo dando chance para todo mundo sonhar. Não tem nenhum bicho-papão. Ninguém dispara, Lédio Carmona. Por que o Palmeiras não vai sonhar? Não, porque o Palmeiras não vai sonhar e, de fato, está sonhando e está levando a sério. Ele tem 2 jogos a menos. Ele tem 47 pontos e 2 jogos a menos. Ele pode chegar a 53 e ficar a 3 pontos do São Paulo e ele ainda tem o confronto direto contra o São Paulo. Eu acho que um bom balizamento é a escalação do Abel Ferreira, sábado contra o Sport. Sinceramente, eu fiz o jogo com o Vilani, a gente estava indo junto para a TV, a escalação não tinha saído, então a nossa expectativa era que o Palmeiras entrasse bem mexido. E de fato entrou com um time mexido, mas era um time para ganhar o jogo. Era uma defesa, como eu já disse, terminou com 4 zagueiros, segura, para dar pouca chance ao Sport, de fato deu. Agora, o meio-campo começou com Zé Rafael, Veiga e Lucas Lima. O ataque tinha Veron, William e Breno Lopes. Ele entrou para ganhar o jogo. Era uma viagem longa, tinha um outro jogo contra o River 3 dias depois. Ele entrou para fazer um jogo concentrado, focado, com um time suficiente para vencer e vencer o Sport. Tudo bem, teve a polêmica da arbitragem no final, mas isso é uma outra questão. Discutível, polêmica, enfim. Mas o Palmeiras fez um jogo competitivo, mostrando eu estou no campeonato. E não vai ser agora, com todo mundo sem assumir o campeonato, sem protagonista, com todo mundo morrendo de medo de ganhar o campeonato, que parece que o campeonato está assim, ninguém quer ganhar um campeonato, porque ele vai jogar o campeonato fora, já que o campeonato se apareceu à frente do Palmeiras. Eu acho que em algum momento o Palmeiras chegou a abrir mão do campeonato. Não vou jogar mais. Vamos ver o que acontece. Como ele viu o que aconteceu, que veio tudo a favor dele, ele resolveu jogar de novo. E agora ele não vai largar mais. Até porque, como disse o Kleber, a Libertadores, teoricamente, ponto quase final hoje. Depois falta um jogo, já está marcado, dia 30. Então ele tem até o dia 30, 18 dias. A final contra o Grêmio da Copa do Brasil, ninguém sabe quando é. Depende da Libertadores. Então isso ele pode pensar para depois. Então agora ele vai se dedicar ao brasileiro, por pelo menos 3, 4 rodadas, exatamente quando tem esses jogos pesados. Palmeiras está muito no páreo. Se vai conseguir se manter é uma outra questão, mas está muito no páreo. A final da Libertadores já tem dia D e hora H. Vai ser às 5 da tarde a final da Libertadores no dia 30. E assim, as chances de título... Fala, Kleber. Não, eu tava vendo essa história. Não ia falar da bestedária, não. Não. Dia D e hora H. Gente, a Renata Mendonça, hoje, na Folha de São Paulo, ela escreve uma coluna e o título da coluna a nossa companheira, ela fala assim: ninguém quer ganhar o brasileiro? E bota uma interrogação. Aí lá no meio do texto ela fala assim: poxa,
Quando começa o campeonato, a gente estufa o peito e diz que é o campeonato mais equilibrado do mundo. Quando chega na 30ª rodada com um monte de candidatos, nós temos que ninguém vai ganhar o campeonato. É bom raciocínio. Sim. Olha, na matemática, o Tristão Garcia calcula as chances. Matemática. Ali ele não coloca subjetividade. Por exemplo, você olhar para a bolinha que o São Paulo jogou nos últimos jogos, olhar para a ascensão do Inter, ele calcula as chances, a probabilidade. Nesse momento, olhando a tabela, os pontos ganhos, os jogos que restam, o Tristão Garcia, no seu site Infobola, calculou a chance do São Paulo em 52%. Eu, sinceramente, como analista, eu não vejo o São Paulo com 52% de chance de ser campeão. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.